Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez aqui, através das ferramentas digitais, não é? A gente vai conseguir louvar e adorar a Deus, prestar um culto a Ele. Nesse início desse culto hoje, 19 de abril de 2020, eu quero convidar você para que você se coloque em oração. Vamos ter um tempo de oração. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, agradeça a Deus, ore, fale com o Senhor nesses breves instantes que teremos. Em seguida, partiremos para a leitura da palavra do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder prestar um culto a Ti, apesar da dificuldade da distância. Que o Senhor aceite este culto que sai do nosso coração e, antes de qualquer coisa, que o Senhor perdoe os nossos pecados e purifique as nossas vidas, Senhor. Precisamos estar purificados diante de Ti e por isso nos colocamos diante do Teu trono de graça. Fala conosco através das leituras, das canções e da meditação na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de ler o texto que se encontra no Salmo de número 113. Salmo de número 113, ele tem 9 versos apenas. E é um salmo bastante motivador, porque fala de um Deus grandioso que se preocupa. E na verdade não se preocupa, porque preocupação é de quem não sabe o que vai acontecer, mas é um Deus que se importa conosco, né? Na verdade ele se importa. Salmo 113 diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Louvai ao Senhor. Esse salmo é bem propício para o momento que vivemos, porque nós temos aí mundialmente as nações em crise diplomática e de relacionamento, com a possibilidade da descoberta de que esse vírus foi realmente feito e desenvolvido no laboratório chinês, né? E aí a preocupação é que aconteça uma grande guerra, iniciada por essa questão aí do vírus. E com essa descoberta agora, os Estados Unidos estão bem com vontade disso, né? E talvez o mundo todo unido contra a China. E aí seria mais um momento muito difícil para toda a humanidade. E aqui a gente lê que o Senhor é exaltado acima de todas as nações. E acima dos céus está a sua glória, como diz ali o verso de número 4. Então o Senhor está acima de todas as coisas, e Ele está vendo todas as coisas. Se de fato esse vírus foi desenvolvido em laboratório, que aqueles que desenvolveram, os chineses que fizeram isso, que eles paguem e sintam a mão pesada de Deus sobre eles, né? Se não foi, que isso seja descoberto antes de uma catástrofe mundial em relação à guerra, por exemplo. Fato é que temos orado para que aconteça a descoberta de uma vacina muito em breve, para que menos gente venha a morrer por conta de um vírus, de uma gripe que se desenvolveu, sofreu mutação e virou essa coisa tão séria e que acaba contagiando tão rapidamente e matando pessoas de todas as idades, não só acima dos 60 anos, apesar de ser o grupo de risco, mas tem gente nova também morrendo com isso. Também me lembro aqui de mencionar o verso 5, que fala de um Senhor que reina em seu trono nas alturas. E mesmo assim ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Eu vou chamar a atenção para que ele se inclina para ver o que acontece nos céus. Ou seja, ele está acima dos céus. Ele não está nos céus, ele é maior que os céus. E ele se inclina para ver o que acontece na terra. E aí ele levanta do pó o necessitado, ele tira do lixo o pobre e faz assentar à mesa com príncipes do seu povo, dá à mulher estéril filhos, faz dela mãe de filhos. É uma palavra de total esperança a todos aqueles que estão vivendo momentos de muitas necessidades e muitas dificuldades, né? Então, que o Salmo 113 seja o seu salmo de reflexão aí durante essa semana, nessa quarentena difícil da gente viver,
E ainda ontem eu conversava na reunião do conselho como é difícil, né? E eu espero que para alguma coisa sirva essa quarentena. Por exemplo, pessoas que não têm frequência à igreja e não fazem questão de estar com os irmãos e irmãs, frequentando os cultos e reuniões, enfim, depois dessa quarentena talvez venham valorizar mais o fato de poder se reunir pelo menos uma vez ou duas na semana. Talvez esse seja um efeito positivo da quarentena. As pessoas começarem a valorizar mais o estar juntos, né? Principalmente aqueles que não têm frequência. Vai uma vez a cada 2 meses, uma vez no mês, né? E agora, com essa ausência toda do contato, de estar juntos, talvez desperte nas pessoas esse desejo, né? E essa responsabilidade do compromisso de estar juntos pelo menos toda semana. Então, talvez seja um efeito positivo da quarentena. E eu também dizia que temos que orar para que essa quarentena passe logo, porque tem muitas pessoas passando necessidades, né? A maioria das pessoas da nossa igreja, graças a Deus, tem certa condição de não passar fome, por exemplo. Mas tem muita gente que vive do trabalho autônomo e que R$ 600 não vai resolver o problema. Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, luz. Ah, não, por 90 dias, mesmo se não pagar, não pode cortar água e luz. Não, só que depois de 90 dias acumulou 3. Né? E aí volta o salário mínimo que a pessoa ganhava e ela vai pagar as 3 acumuladas, mais a do mês e o aluguel, né? Ah, suspende, mas depois tem que pagar. Uma hora vai ter que pagar. Então vai ser difícil esse tempo. Então que esse tempo seja abreviado o mais rápido possível. Com esse novo decreto do governador, a partir de amanhã, dia 20, é obrigado, todo cidadão goiano é obrigado, uso obrigatório da máscara. Vai sair com o nariz para fora da tua casa, tem que ir de máscara. Isso eu acho, penso que é correto, tem que ser assim. As pessoas poderem sair, ir e vir, desde que devidamente protegidas, não é? Então não se esqueçam da sua máscara, das suas máscaras a partir de amanhã, tá bom? Em seguida eu vou disponibilizar para vocês alguns cânticos, alguns links de cânticos. Eu vou disponibilizar Grandioso És Tu, um hino muito dos favoritos meus, né? Ao que é digno, talvez vocês não conheçam. Minha Casa e Eu, talvez vocês não conheçam. E És a Nossa Estrela da Manhã, muito conhecido, tradicional na IPI. Ao que é digno e Minha Casa e Eu são 2 cânticos celebrativos. Ao que é digno diz ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Um cântico maravilhoso, celebrativo. E que em breve nós estaremos tocando na nossa igreja. Eu tocava ele lá em São Paulo. É uma bênção, é muito bonito, a letra é fantástica. Minha casa e eu serviremos a Deus. É bíblico, é texto bíblico. E também é celebrativo, mas fala das nossas casas, dos nossos lares servindo ao Senhor. Texto bíblico cantado. São os melhores para a gente cantar. Que Deus te abençoe nesse tempo então de louvor agora. Em seguida eu volto com outro vídeo com a mensagem de hoje, de Deus para mim e também para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.